Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e tenho o prazer de receber aqui hoje um convidado que começou como estudante na Ubra e hoje é presidente da Fundação Ubra, Monir Ferrante. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Alessandra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando contigo. Agradeço ter aceito o convite de conversar aqui e contar um pouco da sua trajetória, que é uma trajetória marcada por visão, responsabilidade, liderança, né? Então, vamos retomar lá como que era a época de estudante aqui na Ubra. Nossa, tem bastante história para contar, né? Eu passei no vestibular em 2001 e naquela época a Ubra vivia uma realidade totalmente diferente. A Ubra estava num momento muito grande, né? Me lembro que nos intervalos tu não conseguia te mexer nos corredores, os restaurantes lotados, muitos alunos mesmo. Tinha pouco EAD também naquela época, né? Então era presencial, né? A internet ainda estava iniciando, já era uma realidade, mas estava iniciando. Então ainda tinha aquela cultura de conversar pessoalmente, de se relacionar, né? Então foi um momento também divisor de águas ali na minha vida, porque eu tenho uma origem humilde, né? Meus pais sempre trabalharam no comércio, foram feirantes aqui em Canoas, né? E eu também trabalhei na feira livre, dos 8 anos até praticamente eu me formar, né? Porque durante a faculdade a gente precisava trabalhar para poder arcar com as despesas do dia a dia, passagem de ônibus, o lanche, né? Então tinha que se virar. Então eu fiz o meu segundo grau também numa escola da Ubra, que foi no Colégio Cristo Redentor. Lá eu me formei em técnico em processamento de dados. Só que aquela atividade não me trazia, não mexia com o meu coração, né? Fazia programação, né? Criava softwares, né? Mas não era aquilo ali que me agradava, porque não adianta na vida da gente, Alessandra, a gente precisa ser feliz, fazer aquilo que te faz feliz. Não adianta pensar só em ganhar dinheiro, trabalhar naquilo que vou ganhando milhões e milhões e milhões, mas tu está feliz? Porque a programação, a área da tecnologia é uma área que rende muito hoje em dia, é uma das profissões mais bem pagas. Mas eu não me identificava com aquilo, tá? E aí, na época lá do segundo grau, né, ali na transição, depois, quando eu me formei, depois que eu me formei no segundo grau, eu fiquei uns 4 anos mais ou menos sem estudar, trabalhando. Nesse período eu mesmo comprei uma banca de feira, queria ser empresário. Aí fui para a área do comércio, empreender. Comprei uma banca de feira, comprei um caminhão, um Ford F600, 1967. Investiu na feira, naquilo que eu tinha, né? E era o trabalho dos meus pais e eu ia pelo mesmo nicho. Então era uma banca de armazém que eu tinha. Eu vendia tudo que tem num armazém, num mini mercado, né? Feijão, arroz, farinha, vendia sabão em pó, bolacha, tudo que tu tinha no mini mercado eu tinha naquele meu caminhão. Eu chegava nos pontos de feira, né, todos os dias pela manhã, começava às 4:30 da manhã e até meio-dia, aí montava a banca, né, e começava a atender o público, né. Eu fiz isso durante 4 anos. Os meus pais, Alessandra, sempre me incentivaram muito a estudar, né. Me falavam, me chamam de mano, né? Mano, vai estudar, não fica nesse trabalho só, investe em ti, procura o estudo. E mas eu estava indeciso sobre qual carreira seguir.
Porque 18, 19 anos, tu é muito jovem ainda para decidir o teu futuro, né? Tu não sabe, se tu não tem alguém que tu possa te espelhar, né? Tu fica numa posição em cima do muro. Tem muita coisa, né? É muita coisa, pra... muita informação. E né? muitos Muita caminhos abertos para seguir, então. E aí eu fiquei naquele dilema, pois é, e aí? Qual o caminho seguir, né? E eu sempre quis, Alessandra, ser chamado de doutor, né? Mas não queria ser médico. Não queria ser médico, né? E aí eu comecei a pensar, pô, doutor, onde é que chamam de doutor, né? Ou é na medicina, ou é no direito, né? Então eu comecei, só que na época eu tinha medo, Alessandra, do direito, porque a pessoa quando está iniciando ali, o jovem, ele olha para o direito e vê, deve ser muito difícil porque as Bíblias que a gente tem que ler, né? Tem os que livros, decorar tem que muita ler coisa. muito, tem que ler muito, é muito trabalho. Então isso aí me travava um pouco. Mas aí fiz vestibular para o direito, passei e me encontrei, né? E me formei em 2008 e a trajetória aqui na faculdade, aqui na UBRA, foi maravilhosa. Aprendi muito, tive grandes mestres, grandes professores, autoridades, né, que me direcionaram, me trouxeram muito conhecimento e foi um caminho muito bonito aqui dentro da faculdade, né, muito bonito. Tem algum professor específico assim, ou alguns que tenham sido mais marcantes? Tem vários, né, mas eu destaco o professor Maurício de Carvalho Góes. O professor Maurício de Carvalho Góes, né, ele também é egresso da UBRA. O pai dele foi diretor jurídico aqui na UBRA, na época, o Dr. Domingos Góes. E ele era meu professor de Direito do Trabalho. Quando eu comecei a faculdade, né, no primeiro semestre de faculdade, Alessandra, eu já fui procurar estágio. Porque não adianta tu só ter o conhecimento teórico. No não direito aplicar. é assim como todas as áreas. Se tu não tiver a prática, o dia a dia, fora da sala de aula, né, não agrega. A chance de tu não te diferenciar no mercado é muito grande. Então já tinha isso para mim desde o início, né? A UBRA na época ela tinha um convênio, não sei se tem ainda hoje, mas na época tinha um convênio com o Poder Judiciário, né? Com o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Eles tinham aqui no campus um posto do Juizado Especial Cível, que são as pequenas causas, né? Então foi ali que eu consegui o meu primeiro estágio. Nas pequenas causas do Foro de Canoas. Comecei a trabalhar no Fórum de Canoas. Que legal. Tá? Atendendo no balcão. Chegavam as pessoas para buscar informação dos processos, atendia os advogados, que naquela época não tinha o processo digital. Era físico, era tudo no balcão, né? Tudo no pessoal mesmo. E aí comecei a trabalhar ali, aprendendo, manuseando o processo, conhecendo como é que o processo tramita dentro do fórum. Isso me deu uma bagagem, um conhecimento muito grande, né? Hoje eu sei exatamente, eu olho a movimentação de um processo, eu sei exatamente o que está acontecendo, onde ele está, com quem que ele está e o que tem que ser feito, né? Porque eu trabalhei lá. Eu vi lá dentro como é que funcionam os caminhos, lá dentro do cartório e dentro dos gabinetes. Então, 6 meses depois que eu entrei como estagiário no Juizado Especial Cível, eu recebi um convite da magistrada, da diretora-presidente do Juizado Especial Cível aqui de Canoas, doutora Patrícia, que me convidou para ser juiz conciliador. Olha só. O juiz conciliador é o juiz auxiliar do juiz titular do cartório, da vara. Então, o que o juiz conciliador fazia? As audiências de conciliação. Eu fazia as audiências de conciliação. Os acordos, assim. No primeiro semestre de faculdade, eu já estava fazendo audiência como juiz conciliador. Olha só. Eu me achava o máximo, né? Imagina, 18, 19 anos, né, conduzindo audiências, né?
Eu me achava... Tanto é que na primeira audiência, Alessandra, eu chamei meu pai e minha mãe para olhar. Que legal. Vem me assistir na primeira audiência. Então, era um orgulho, eles era uma conseguiram alegria. Participar? Foram lá, olharam. Que orgulho para eles. Né? Então, ali eu fiquei mais 1 ano aproximadamente como conciliador. E ainda trabalhando dentro do cartório. Chegou um momento, Alessandra, que o que aconteceu? Eu sempre fui muito empreendedor. Sempre enxergava as oportunidades, né? E trabalhando ali no Foro de Canoas, nas pequenas causas, eu aprendi tudo sobre a lei do Juizado Especial Cível, as pequenas causas. E acabei tendo conhecimento de que a lei falava que tu podia ingressar com uma ação nas pequenas causas, qualquer pessoa pode, sem advogado, sem estar assistido por advogado, nas causas até 20 salários mínimos. E eu atendia muito empresário lá, no cartório e nas audiências. E 90% das ações eram ações de cobrança. Cobrança de cheque, cobrança de nota promissória, de pequenos empresários do comércio, donos de mini-mercados, donos de autopeças, pessoal que naquela época se utilizava muito cheque. Hoje o cheque não existe mais, não circula mais, tem pouco movimento com cheque. Mas naquela época, muito cheque. Não existia TED, não existia Pix, né? E aí o que eu fazia, Alessandra? Eu trabalhava no fórum de segunda a sexta, tá? Pela manhã, tá? À tarde, também eu consegui uma monitoria aqui dentro da Ubra para levar os retroprojetores para salas de aula e videocassete, televisão. Tu conhece videocassete? Sim. Videocassete e televisão, tá? Eu tinha nos prédios aqui da Ubra, no corredor central, embaixo da escada, tinha a sala da monitoria do audiovisual. Então, os professores, antes de começar as aulas, passavam ali e faziam um requerimento daquilo que tinha que levar para a sala de aula. Dos equipamentos. Então, fazia anotação e levava os equipamentos para a sala de aula e lá, um pouquinho antes de terminar, eu voltava lá para recolher. Então, ali eu ganhava 2 cadeiras como monitor da Ubra e no estágio do foro mais 3. Então, eu conseguia completar 5 cadeiras só com o estágio. Só com o estágio. E, então, trabalhava no foro, aqui na Ubra. E finais de semana, Alessandra, como é que eram os meus finais de semana? Sábado, eu trabalhava na feira com os meus pais, o dia todo, de manhã e de tarde, e sábado de manhã. Porque quando eu passei no vestibular, eu vendi a minha feira e voltei a trabalhar com meus pais no final de semana, vendendo linguiça e queijo. E domingo de tarde e sábado de tardezinha, eu chegava em casa às 6 horas, mais ou menos 5h30, 6 horas. Sábado de tardezinha e domingo, o que eu fazia? Eu pegava minha bicicleta, não tinha carro naquela época, pegava minha bicicleta, e eu ia em tudo que era comércio no meu bairro. Armazém, autopeça, borracharia. Onde tinha alguém vendendo alguma coisa, eu ia lá. Chegava lá e falava o seguinte, tem cheque para cobrar? Tem. Vamos fazer meio a meio, então. O que eu cobrar, metade é meu. Porque eles já davam como perdido. Eu chegava em casa, Alessandra, com sacolas de cheque. Sacolas de cheque. Até a minha mãe ficava assustada, porque ela achava que eu tinha assaltado alguém, né? Chegava em casa com sacolas. Ai, da onde isso, guri? Da onde é que tu trouxe tudo isso aí? Né? Chegava em casa, aí com aquele bolo de cheque todo, aí eu começava a montar as ações. Né? Cada um tinha uma ação, né? Eu tinha constituído uma empresa de cobranças minha na época. Olha aí eu ajuizava as ações pela minha empresa. Fazia o endosso do cheque, a pessoa endossava o cheque para mim e eu entrava com as ações de cobrança. Chegou um momento, Alessandra, que eu tinha mais de 5.000 ações minhas nas pequenas causas.
e eu não estava nem no segundo semestre da faculdade. Nossa, foi bem. Ali no início já estava praticando. Sempre busquei a minha independência financeira. Sempre foi assim. Sempre eu fui Não ensinado perdeu assim. tempo e já começou a Não. atuar ali logo no início. E o comércio, Alessandra, trabalhar na feira desde os 8 anos de idade me fez ter muita facilidade de me comunicar, de conversar com as Sim. pessoas, né? E ser muito conhecido e muito bem visto, né, pelas Uniu as duas pessoas. habilidades Uniu, ali né? O já. comércio te ensina muito. O comércio te ensina a Com te certeza. relacionar, a conversar, a entender as pessoas, né? Essa é a vantagem. Exatamente. E eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória como feirante, trabalhando no comércio, trabalhando com meus pais, porque ali me deu muita bagagem para chegar aonde eu cheguei Sim. hoje. Isso é muito Tá? incrível porque muitas pessoas estudam ali e têm dificuldade de dar aquele start, aquele início. É, Bom, a nossa conversa está muito legal e eu achei que tu tem muita coisa ainda para me tem. contar. Eu tenho umas perguntas para te fazer, mas eu vou ter que chamar um breve intervalo. Já já a gente está de volta. De volta com o Ubra Connect e hoje conhecendo um pouco mais a trajetória de Munir Ferrante e relembrando da época lá de estudante, né? A época que tu pegava a bicicleta, como contou aqui pra gente, ia lá cobrar os cheques, criando a tua primeira empresa, É. né? Então, dessas pessoas que marcaram também, professores que Sim. marcaram a tua trajetória. Eu estava falando do professor Maurício Góes, né? Então, a questão de recolher os cheques para cobrança, né? Chegou um momento que eu estava com 5.000 ações minhas, da minha empresa, no cartório das pequenas causas do Juizado Especial Civil. E aí se tornou incompatível mais a minha função ali dentro com as minhas cobranças, né? Dava conflito de interesses. A minha chefe na época, a doutora Patrícia, me chamou, junto com a escrivã, a doutora Elizabeth, e falaram, olha, ou tu continua com as tuas cobranças, ou, né, tu continua conosco aqui, porque a gente gosta muito do seu trabalho. Eu fiz os cálculos, né? Eu precisava, já estava tendo uma boa remuneração em relação a isso, e eu falei, não, eu vou seguir o meu caminho, né? Era o momento, foi uma das primeiras decisões ali que eu tomei de carreira, de trabalho. Bom, tá, me exoneraram naquele mesmo dia. À noite eu tinha aula com o Dr. Maurício Góes. E eu falei para ele, Maurício, tem uma oportunidade de trabalho, de estágio lá no teu escritório? Eu sabia que ele tinha um escritório de advocacia, e como é até hoje, é um grande advogado. E ele, tem, vai lá conversar comigo e com meu sócio amanhã, no outro dia. E aí nós fomos, eu fui, conversei com ele. Naquele momento da reunião, ele me apresentou o Dr. Eduardo Batista Vargas, que era o sócio dele, e o Dr. Eduardo hoje é juiz do trabalho, aqui em Porto Alegre. E aí eu sempre me lembro assim, o Eduardo chegou na reunião e a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte, ó, Monir, gostei muito de ti. Só que assim, ó, eu só contrato pessoas que se pagam. O que que tu tem para trazer para mim, para o escritório aqui, que vá te pagar? Eu falei, doutor, eu só tenho 5.000 processos para trazer para cá. Como assim, Chegou 5.000 chegando. processos? Como assim? Me conta melhor essa história. Daí eu contei toda a história para ele. E foi ali que eu comecei a atuar num escritório de advocacia, né, na prática, no dia a dia. E lá sempre foi assim, Alessandra. Eu sempre busquei a oportunidade, né? Eu trabalhava, eu ia domingo trabalhar no escritório. Domingo, para botar o serviço em dia, fazer as cobranças, fazer as ações que não davam, não, Não dava tempo não no dava outro tempo dia. de fazer, eu ia domingo trabalhar, domingo. E assim foi, quando eu vi, aí eu acabei me formando, né, me tornei sócio do escritório, sócio do escritório. Então, ali eu aprendi muito, fiz muitos clientes, né, muitos clientes, criei uma carteira de clientes lá por conta dessa veia empreendedora que já estava em mim e que foi desenvolvida aí com o trabalho que eu tive no comércio e na feira. Que legal. E além dessa tua veia empreendedora, toda essa tua proatividade, né?
lá no começo, tu se imaginava, lá, pensava, né, no futuro em ser presidente da Fundação Ubra, imagina, um cargo como esse. Pois é, Alessandra, são coisas que a vida acaba nos surpreendendo, né? Eu sou uma pessoa, hum, coloco sempre Deus em primeiro lugar em tudo, né? Junto com a minha família, a minha mulher, a doutora Luana, também advogada, diretora jurídica aqui da Fundação, minha filha, a gente ora muito para que as portas a gente acaba entregando a nossa vida a Deus, né? E as portas acabam se abrindo ao natural. Com Deus certeza. opera nas nossas vidas. E aí, ah, chegar à presidência da Fundação Ubra, antes de chegar à presidência da Fundação Ubra, eu estava trabalhando na própria instituição como diretor institucional, junto com hoje o superintendente da área, que é o Rui Irigaray. Ele se formou aqui. Se formou aqui. Nós entramos juntos, começamos a trabalhar juntos aqui na Ubra. E tem uma história, ela é longa, mas eu vou encurtar. Na época que eu era monitor, trabalhava aqui na Ubra, eu sempre quis ser contratado pela Ubra. Só que na época ninguém me contratava. Eu ficava só como monitor. E eu queria ser contratado pela Ubra. Carteira assinada. Carteira assinada. Era o meu sonho, porque eu sempre fui muito, como sou até hoje, apaixonado. Eu amo esse lugar, eu amo a instituição, eu amo a Ubra. E na época, como eu não estava conseguindo, né, eu acabei escrevendo uma carta, Alessandra. Uma carta, deu umas 3 laudas, eu acho. E entreguei na reitoria na época. Era como entregar hoje para o Dr. Carlos Melck uma carta. Diretamente. Relatando e contando a minha indignação porque eu não estava sendo contratado para trabalhar na Ubra. As que eu coisas queria não e o que concordava ali estava que tava. acontecendo, contando o que eu não concordava. Mas de forma anônima. De forma anônima. Tinha 20 anos na época. E aí essa carta acabou chegando nas mãos da minha chefe na época. E a minha chefe reuniu todos os monitores numa sala de aula e disse: ó, quem é que escreveu essa carta aqui? Se não se pronunciar até as 2 horas da tarde, está todo mundo no olho da rua. Tá? Aí eu esperei ela ficar sozinha, eu fui lá e me identifiquei. Eu falei: doutora, não vou dar nome, fui eu que escrevi a carta. Muito bem. Eu quero falar com a tua mãe. Tá bom, então tá. Chamei a minha mãe aqui, não sei para que ela queria falar com a minha mãe. Chamei minha mãe aqui, ela ficou na sala com a minha mãe uns 30 minutos. A minha mãe saiu chorando da sala. Por conta das palavras que foram ditas, que não cabe aqui mencionar. Só que aquele fato, e aí naquele mesmo momento eu acabei sendo desligado daquela minha função. Só que naquele mesmo momento o ocorrido me deu uma força muito grande. E no mês seguinte teve um concurso aqui na Ubra, que era sobre a campanha nacional, o Dia Mundial de Combate ao Tabaco. E quem escrevesse a melhor redação sobre o combate ao tabaco ganhava para o próximo semestre uma cadeira. Paga durante todo o semestre. E na época eu me lembro que tinham 80 e poucas pessoas participando. Eu fui lá, não tinha chat GPT na época, tá? Fui lá e escrevi uma redação. Olha, trabalhei muito em cima daquela redação. Escrevi, entreguei para a banca examinadora e passou alguns dias, veio o resultado que eu tirei o primeiro lugar. Então essa redação foi publicada nos cadernos internos aqui, também teve um jornal que publicou. E no dia da entrega da premiação, quem é que estava lá para me entregar a premiação? Ela mesma, própria. A própria, em pessoa. Quando ela me viu, ela arregalou os olhos, né? Estava tentando te desmotivar. Aquela pessoa que ela disse que não ia chegar a lugar nenhum, né? Estava mostrando ao contrário.
E hoje estou aqui. Graças a Deus, foi uma porta que se abriu, uma oportunidade para assumir a gestão da Fundação Ubra. É um desafio muito grande. Eu estou aqui há 9 meses, né? A gente fez uma reestruturação, está fazendo ainda uma reestruturação total da fundação, encaminhando projetos muito relevantes, que eu vou te contar numa próxima oportunidade, com certeza vamos gravar um outro episódio aí com a sua esposa que trabalha junto ali na fundação, contando com mais detalhes sobre os projetos, enfim. A doutora Luana está engajada em muitos projetos importantes, projetos sociais de relevância nacional. Eu quero ela saber tem muita com mais coisa para te detalhe contar. aqui. É. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Que pena. E agradeço a tua participação. E em breve a gente volta, então, com esse episódio aí para falar agora mais detalhes aí da Fundação, com mais foco na Fundação. Hoje foi mais para conhecer a tua trajetória, né? E que foi muito legal conhecer. Obrigada. E agradeço a vocês que acompanharam também. E até o próximo episódio.